Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo repleto de conhecimento sobre o fascinante mundo da topografia e sistemas geoespaciais. Hoje, mergulharemos nas etapas cruciais do georreferenciamento, um processo fundamental para a precisão e utilidade dos dados topográficos. Vamos explorar desde a escolha do sistema de coordenadas de referência até a análise espacial, utilizando ferramentas poderosas como o software GeoOffice. Se você está buscando entender melhor como vincular coordenadas, selecionar pontos de controle estratégicos, ou realizar análises espaciais que transformam dados em insights valiosos, você está no lugar certo. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal Engeomax, Engenharia e Topografia, ative o sininho para não perder nenhuma atualização e deixe seus comentários abaixo. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade engajada e trocarmos ideias. O georreferenciamento é o processo de associar dados espaciais a um sistema de coordenadas geográficas, permitindo a localização e análise de informações em mapas. Diversos softwares são utilizados para realizar esse tipo de tarefa, e os passos podem variar dependendo do software escolhido. Se você está usando o software GeoOffice, geralmente os passos básicos para realizar georreferenciamento podem ser os seguintes. 1. Abra o software, inicie o GeoOffice e crie um novo projeto ou abra um existente, dependendo do seu fluxo de trabalho. Se GeoOffice é um software desenvolvido após essa data ou é específico de uma área de conhecimento ou região, eu recomendaria consultar a documentação oficial do software, tutoriais online, ou entrar em contato com o suporte técnico do GeoOffice para obter informações detalhadas sobre como utilizar o software para georreferenciamento. Geralmente, a documentação oficial de um software fornece instruções passo a passo, guias e informações específicas sobre as funcionalidades disponíveis. Também é possível encontrar comunidades online ou fóruns onde usuários compartilham experiências e fornecem suporte mútuo. 2. Importação de dados. Importe os dados que você deseja georreferenciar. Isso pode incluir imagens, arquivos CAD, tabelas de atributos ou outros tipos de dados geoespaciais. A importação de dados é uma etapa crucial em muitos processos de análise espacial, incluindo o georreferenciamento. Essa etapa envolve trazer conjuntos de dados externos para o seu ambiente de trabalho em um software GIS, Sistema de Informação Geográfica, como o GeoOffice. Aqui estão alguns conceitos importantes relacionados à importação de dados. 1. Tipos de dados. Raster, dados baseados em grades, como imagens de satélite, mapas de calor ou modelos digitais de elevação, MDE. Vetorial, dados representados por pontos, linhas ou polígonos, como arquivos Shapefile, KML ou GeoJSON. Tabulares, dados em formato de tabela com informações não espaciais, mas que podem ser vinculados a dados espaciais através de chaves únicas. 2. Formatos de arquivo comuns. Imagens, GEG, PNG, TIFF. Vetoriais, Shapefile, KML, GeoJSON, DWG. Tabulares, CSV, Excel, banco de dados. 3. Projeção e sistema de coordenadas. É essencial que os dados importados estejam na mesma projeção ou que você defina corretamente a projeção no software para garantir a precisão espacial. 4. Campos e atributos. Ao importar dados vetoriais ou tabulares, é importante entender e mapear os campos e atributos. Isso ajuda a associar informações adicionais aos seus dados espaciais. 5. Georreferenciamento de imagens. Se estiver trabalhando com imagens, é necessário realizar o georreferenciamento para associar a imagem a um sistema de coordenadas específico. 6. Ferramentas de importação. A maioria dos softwares GIS, incluindo o GeoOffice, fornece ferramentas específicas para importação de dados. Essas ferramentas podem incluir assistentes guiados para facilitar o processo. 7. Atualização dinâmica. Alguns softwares permitem a configuração de dados para atualização dinâmica. Isso significa que, se os dados de origem forem alterados, essas alterações são refletidas automaticamente no ambiente GIS. 8. Qualidade dos dados. Antes de importar,
é importante verificar a qualidade dos dados, procurando por inconsistências, erros ou falta de informações necessárias. Ao importar dados, certifique-se de consultar a documentação específica do software que está utilizando, pois os procedimentos podem variar. Geralmente, software GIS oferecem uma variedade de opções para a importação de diferentes tipos de dados, permitindo a integração eficiente de informações geoespaciais em seus projetos. 3. Escolha o sistema de coordenadas de referência. Defina o sistema de coordenadas de referência para o seu projeto. Isso é crucial para garantir que os dados sejam corretamente georreferenciados. A escolha do Sistema de Coordenadas de Referência, SCR, é uma etapa crucial em projetos de GIS, Sistemas de Informação Geográfica, incluindo georreferenciamento. O SCR define como as coordenadas espaciais são representadas e interpretadas, garantindo que os dados geoespaciais sejam mapeados de forma precisa e consistente. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a escolha do SCR. 1. Sistema geodésico. Um SCR inclui um sistema geodésico que modela a forma da Terra. O datum é uma parte fundamental do sistema geodésico e define o tamanho e a forma da Terra, bem como a orientação em relação às estrelas. Exemplos comuns de datums incluem WGS 84, NAD 83 e ETRS 89. 2. Projeção cartográfica. Além do datum, um SCR inclui uma projeção cartográfica que transforma as coordenadas tridimensionais da superfície curva da Terra em coordenadas bidimensionais em um mapa. Existem várias projeções, como a projeção cilíndrica, cônica e azimutal, cada uma adequada para diferentes finalidades. 3. Unidades de medida. O SCR define as unidades de medida usadas para expressar as coordenadas geográficas. Isso pode ser graus decimais para latitude e longitude, metros para coordenadas planas, ou outras unidades específicas. 4. Coordenadas geográficas versus coordenadas planas. As coordenadas geográficas, latitude e longitude, são usadas em dados globais, enquanto as coordenadas planas, x, y, são mais comuns em escalas locais para minimizar distorções em mapas. 5. Compatibilidade com dados existentes. Ao escolher um SCR, é importante considerar a compatibilidade com os dados existentes em seu projeto. Os dados devem estar todos no mesmo SCR para garantir a consistência e a precisão nas análises. 6. Padrões e normas locais. Em alguns casos, pode ser necessário seguir padrões e normas locais ou nacionais ao escolher um SCR. Isso é especialmente relevante para projetos que envolvem colaboração entre diferentes organizações ou regiões. Ao utilizar o GeoOffice ou qualquer outro software GIS, a escolha do SCR geralmente é feita durante a configuração inicial do projeto. Muitas vezes, você pode escolher entre uma variedade de sistemas de coordenadas de referência predefinidos ou criar um personalizado, dependendo das necessidades do seu projeto. Certifique-se de selecionar um SCR apropriado para a região em que está trabalhando e para o tipo de análise que pretende realizar. Se houver dúvidas sobre qual SCR escolher, consulte as autoridades geoespaciais locais ou a documentação do software para obter orientações específicas. 4. Seleção de pontos de controle. Escolha pontos de controle no seu conjunto de dados que tem coordenadas conhecidas. Esses pontos serão usados para relacionar os dados ao sistema de coordenadas de referência. A seleção de pontos de controle é uma etapa crucial no processo de georreferenciamento de dados espaciais. Esses pontos são usados para estabelecer uma correspondência entre as coordenadas no sistema de referência do mapa e as coordenadas reais dos locais representados nos dados. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a seleção de pontos de controle. 1. Escolha estratégica. Selecione pontos de controle estrategicamente distribuídos em toda a extensão dos seus dados. Esses pontos devem estar bem distribuídos e representar uma variedade de características no seu conjunto de dados. 2. Coordenadas conhecidas. Os pontos de controle devem ter coordenadas conhecidas no sistema de coordenadas desejado. Idealmente, essas coordenadas devem ser precisas e obtidas de fontes confiáveis, como dados de levantamento topográfico, GPS ou mapas oficiais. 3. Identificação clara.
Certifique-se de que é possível identificar claramente os pontos de controle tanto nos seus dados quanto nas fontes de referência. Pode ser útil utilizar pontos visíveis ou características distintivas. 4. Número suficiente. Use um número suficiente de pontos de controle para garantir uma boa precisão no georreferenciamento. O número necessário pode variar dependendo da complexidade dos seus dados e da extensão da área mapeada. 5. Tipos de pontos de controle. Existem diferentes tipos de pontos de controle. Além de pontos de controle de canto, nos extremos dos dados, pode ser útil incluir pontos de controle no interior do conjunto de dados para melhorar a precisão. 6. Ferramentas de seleção. A maioria dos softwares GIS, incluindo o GeoOffice, oferece ferramentas específicas para a seleção de pontos de controle. Essas ferramentas geralmente permitem que você marque e identifique os pontos nas suas imagens ou mapas. 7. Visualização e ajuste. Após a seleção dos pontos de controle, muitos softwares GIS oferecem ferramentas para visualização e ajuste. Isso permite comparar as coordenadas conhecidas com as coordenadas estimadas e fazer ajustes necessários para melhorar a precisão do georreferenciamento. 8. Documentação adequada. Mantenha uma documentação adequada dos pontos de controle selecionados, incluindo suas coordenadas conhecidas e os métodos usados para identificá-los. Lembre-se de que a precisão do georreferenciamento depende significativamente da qualidade da escolha estratégica dos pontos de controle. Ao seguir boas práticas e utilizar as ferramentas disponíveis no software GIS, você estará melhor posicionado para realizar um georreferenciamento preciso e confiável. 5. Associar coordenadas. Associe as coordenadas conhecidas aos pontos de controle selecionados no seu conjunto de dados. Isso geralmente envolve a identificação da localização desses pontos na imagem ou no mapa. Associar coordenadas é uma etapa crítica no processo de georreferenciamento, na qual você vincula as coordenadas conhecidas dos pontos de controle aos locais correspondentes nos seus dados espaciais. Esse processo permite ao software GIS calcular as transformações necessárias para alinhar seus dados ao sistema de coordenadas desejado. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a associação de coordenadas. 1. Identificação dos pontos de controle. Comece identificando os pontos de controle selecionados no passo anterior. Certifique-se de que você saiba suas coordenadas reais no sistema de coordenadas de referência desejado. 2. Localização nos dados espaciais. Utilize as ferramentas do software GIS, como pontos de controle ou pontos de edição, para indicar a localização exata dos pontos de controle nos seus dados espaciais. Isso geralmente envolve a marcação ou seleção dos pontos nas imagens ou mapas. 3. Entrada das coordenadas conhecidas. Insira manualmente as coordenadas conhecidas dos pontos de controle no sistema de coordenadas desejado. Isso informa ao software as coordenadas reais correspondentes aos pontos marcados nos seus dados. 4. Ajustes manuais. Alguns softwares GIS permitem ajustes manuais após a entrada das coordenadas conhecidas. Isso é útil para refinar ainda mais a correspondência e melhorar a precisão do georreferenciamento. 5. Transformações matriciais. O software GIS usa as coordenadas conhecidas e marcadas nos pontos de controle para calcular as transformações matriciais necessárias para alinhar corretamente os dados ao sistema de coordenadas de referência. 6. Verificação da correspondência. Após a associação das coordenadas, é importante verificar se as coordenadas estimadas correspondem adequadamente às coordenadas reais conhecidas. Isso pode envolver comparação visual ou o uso de métricas de qualidade. 7. Ajustes iterativos. Se necessário, faça ajustes iterativos para melhorar a precisão. Alguns softwares GIS oferecem ferramentas para otimizar ainda mais a correspondência entre os pontos de controle e os dados espaciais. 8. Documentação. Mantenha registros claros e documentação de todas as etapas do processo, incluindo as coordenadas associadas e quaisquer ajustes realizados. Isso é útil para a referência futura e para garantir a transparência no processo de georreferenciamento.
Lembre-se de que a precisão do georreferenciamento depende da escolha cuidadosa dos pontos de controle, da identificação precisa desses pontos nos seus dados espaciais e da qualidade das coordenadas conhecidas fornecidas. A documentação detalhada e a verificação cuidadosa são essenciais para garantir resultados precisos e confiáveis. 6. Ajuste e verificação. O software geralmente realiza um ajuste para minimizar os erros de georreferenciamento. Verifique a precisão dos resultados e ajuste conforme necessário. Ajuste. A. Definição. O ajuste no contexto de georreferenciamento refere-se à correção dos dados para minimizar os erros de posicionamento espacial. B. Processo. Durante a fase de ajuste, o software utiliza técnicas para otimizar a sobreposição dos dados georreferenciados com a localização real na Terra. Isso pode envolver a manipulação de parâmetros de transformação, como escala, rotação e translação. C. Objetivo. Garantir que as camadas de dados estejam corretamente alinhadas geograficamente, reduzindo assim os erros de localização. Verificação. D. Definição. Verificação refere-se à avaliação da precisão dos resultados do georreferenciamento. E. Processo. Durante a verificação, são comparados pontos de controle conhecidos, pontos com coordenadas conhecidas na Terra, com as coordenadas atribuídas a esses pontos após o georreferenciamento. Discrepâncias são identificadas e analisadas. F. Objetivo. Certificar-se de que os dados georreferenciados correspondam com precisão à sua localização real, proporcionando uma representação espacial fiel à realidade. Ajuste conforme necessário. G. Definição. Com base nos resultados da verificação, pode ser necessário realizar ajustes adicionais para corrigir eventuais discrepâncias ou melhorar a precisão. H. Processo. Os ajustes podem envolver refinamentos nos parâmetros de transformação, identificação e correção de erros sistemáticos, ou mesmo a inclusão de mais pontos de controle para aumentar a precisão. I. Objetivo. Garantir que a precisão do georreferenciamento atenda aos requisitos específicos do projeto ou aplicação. Em resumo, o ajuste visa inicialmente minimizar os erros de georreferenciamento, enquanto a verificação avalia a precisão dos resultados. Se necessário, ajustes adicionais são realizados para garantir que os dados estejam corretamente posicionados no espaço geográfico. Essas etapas são essenciais para garantir a qualidade e confiabilidade dos dados geoespaciais. 7. Salve o projeto. Salve o projeto georreferenciado para que você possa trabalhar com os dados georreferenciados no futuro. Salvar o projeto após o georreferenciamento ou qualquer trabalho em um software GIS é uma prática fundamental para preservar seu progresso e configurações. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a etapa de salvar o projeto. 1. Preservação dos dados e configurações. Salvar o projeto no software GIS, como o GeoOffice, preserva todas as camadas de dados, configurações de estilo, coordenadas de referência e outras informações essenciais associadas ao seu trabalho. Isso permite que você retome facilmente o projeto exatamente no ponto em que parou. 2. Formato do projeto. O projeto geralmente é salvo em um formato específico do software GIS, .mxd, .qgs, .shp, etc., que contém informações sobre a estrutura do projeto, camadas de dados e configurações. Certifique-se de escolher o formato apropriado para o software que você está utilizando. 3. Backup e recuperação. Ao salvar o projeto regularmente, você cria backups automáticos do seu trabalho. Isso é crucial para evitar a perda de dados em caso de falhas de sistema, interrupções inesperadas ou erros durante o processo de georreferenciamento. 4. Colaboração. Se estiver trabalhando em equipe, salvar o projeto permite compartilhar facilmente seu trabalho com outros membros da equipe. Eles podem abrir o mesmo projeto no software GIS e continuar o trabalho colaborativo. 5. Histórico de revisão. Salvar projetos periodicamente cria um histórico de revisão. Isso é útil se você precisar voltar a uma versão anterior do projeto ou rastrear alterações ao longo do tempo. 6. Exportação de resultados.
Alguns softwares GIS permitem que você exporte o projeto para outros formatos, tornando mais fácil compartilhar seus resultados com pessoas que não utilizam o mesmo software. Certifique-se de verificar as opções de exportação disponíveis. 7. Organização de arquivos. Manter uma estrutura organizada de pastas para seus projetos é uma boa prática. Certifique-se de salvar o projeto no local apropriado e, se possível, utilize uma convenção de nomenclatura clara para facilitar a identificação do projeto posteriormente. 8. Metadados. Se o seu software GIS suportar, preencha ou revise os metadados associados ao projeto. Isso é útil para documentar informações importantes sobre o projeto, como autor, data de criação, propósito, etc. Lembre-se de que a frequência com que você salva o projeto deve refletir a complexidade e a duração do trabalho que está sendo realizado. É sempre uma prática recomendada salvar o projeto regularmente para garantir a segurança dos seus dados e facilitar a continuidade do trabalho. 8. Visualização e análise. Após o georreferenciamento, você pode visualizar e analisar seus dados em relação a outros conjuntos de dados geoespaciais. A visualização e análise são etapas cruciais no trabalho com dados geoespaciais em um ambiente GIS, Sistema de Informação Geográfica, como o GeoOffice. Essas etapas envolvem a exploração e interpretação dos dados para obter insights significativos. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a visualização e análise em um contexto geoespacial. Visualização. 1. Mapas temáticos. Crie mapas temáticos para representar dados espaciais de maneira visualmente compreensível. Isso pode incluir mapas de densidade, mapas de contorno, mapas de calor, entre outros. 2. Simbologia. Utilize diferentes símbolos, cores e tamanhos para representar diferentes categorias ou níveis de dados. A escolha adequada de simbologia ajuda na fácil interpretação do mapa. 3. Camadas de dados. Organize os dados em camadas para controlar a sobreposição e a visibilidade de diferentes conjuntos de dados. Isso permite a criação de mapas mais complexos com várias fontes de informação. 4. Zoom e pan. Explore diferentes áreas do seu mapa utilizando funções de zoom e pan para obter uma visão mais detalhada ou ampla conforme necessário. 5. Animações e transições. Se o software suportar, explore ferramentas de animação para representar mudanças ao longo do tempo ou em diferentes condições. Análise. 1. Consulta espacial. Realize consultas espaciais para extrair informações específicas de uma área ou conjunto de dados. Isso é útil para responder a perguntas específicas sobre a distribuição espacial dos seus dados. 2. Análise de proximidade. Avalie a proximidade entre objetos ou pontos usando ferramentas de análise. Isso pode ser útil para planejamento urbano, análise de transporte, entre outros. 3. Análise de superposição. Realize análises de superposição para identificar áreas onde diferentes conjuntos de dados se sobrepõem. Isso pode revelar padrões ou áreas de interesse especial. 4. Geoprocessamento. Utilize ferramentas de geoprocessamento para executar operações espaciais mais avançadas, como buffer, união, interseção, entre outras. Isso é essencial para análises mais complexas. 5. Análise temporal. Se os dados incluírem informações temporais, explore análises temporais para entender padrões e tendências ao longo do tempo. 6. Modelagem espacial. Algumas ferramentas GIS oferecem a capacidade de criar modelos espaciais para automatizar processos e realizar análises complexas de forma eficiente. 7. Relatórios e gráficos. Além dos mapas, crie relatórios e gráficos baseados nos dados espaciais para apresentar os resultados de forma mais abrangente. 8. Validação e verificação. Ao realizar análises, valide e verifique os resultados para garantir que sejam precisos e reflitam corretamente a realidade. Ao visualizar e analisar dados geoespaciais, é importante manter um equilíbrio entre a apresentação visual e a interpretação analítica para obter insights valiosos. A combinação dessas etapas ajuda a transformar dados brutos em informações significativas e facilita a tomada de decisões informadas.
E aqui concluímos mais uma jornada pela topografia e sistemas geoespaciais no canal Engeomax Topografia. Espero que este vídeo tenha sido informativo e útil para vocês, fornecendo insights valiosos sobre o processo de georreferenciamento, escolha de sistemas de coordenadas e análises espaciais. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus colegas e, claro, inscrever-se no canal para não perder as próximas atualizações. Queremos ouvir a opinião de vocês. Deixem seus comentários abaixo com sugestões para futuros vídeos ou dúvidas que possamos abordar em conteúdos posteriores. Agradecemos muito pela companhia de vocês hoje. Continuem explorando, aprendendo e elevando o conhecimento na área da topografia. Até o próximo vídeo no Engeomax Topografia. Um forte abraço e até logo! Tchau!